Olá, pessoas. O que vocês estão fazendo agora? Vocês estão, é, gravando um vídeo sobre um artigo científico que você escreveu? Mas você está fazendo isso cercado de gatos pretos. Aí é quando a gente quer que a pessoa participe do vídeo, ela não participa do vídeo. Não participa, porque é revoltada. Mas, bom, é o seguinte, hoje é dia do gato, e eu gostaria de falar com vocês sobre direito internacional e dificuldades de comunicação, né? Então, assim, como é difícil a gente se comunicar. Isso é uma dificuldade que existe pessoa por pessoa, normalmente, mas quando você coloca variáveis como 200 países, com 200 tipos de cultura diferentes e com no mínimo 200 línguas diferentes, para falar esse assunto, para falar essa situação que é uma comunidade internacional livre, justa, igualitária e pautada na virtude, né? E na lei também, na lei internacional, né? Que seria já uma coisa complicada para os estados, no sentido que eles são obrigados a abrir mão de um pouco da soberania deles, em detrimento de instrumentos internacionais, tratados, protocolos. Então, é uma conversa que acontece em várias línguas, com muitas pessoas e sobre assuntos diversos. Os assuntos são muito diversos e nem sempre os países falam a verdade. Então, maior dificuldade você falar sobre direitos humanos e também falar sobre Rule of International Morality, né, que seria a lei de uma moralidade internacional, né, tipo os países agindo uns com os outros de maneira a evitar a guerra, né, de maneira a evitar a invasão de um solo que era ocupado tradicionalmente por um determinado povo, impedir que coisas como, por exemplo, a Índia no século XVIII, ou XIX, não, na Índia no século XVIII, eles tinham uma excelente indústria de seda. E aí a Inglaterra, pensando em se tornar a maior vendedora de tecidos do mundo, foi lá e destruiu várias fábricas, várias manufaturas indianas de seda, para poder ter monopólio em cima do mercado. Poxa, vamos falar sobre colonização, né? Tipo assim, olha, o Brasil foi colonizado pelos portugueses, e basicamente, se a gente for falar em linhas gerais mesmo, quem colonizou foi a Europa. Desde a expansão das grandes navegações, vamos dizer assim, 1500, 1600, até praticamente hoje, né? Ainda existe, não vou dizer que são traços, né, de um regime colonial, mas vamos dizer que, por exemplo, a rainha da Inglaterra, ela é rainha do Canadá, da Inglaterra, da Nova Zelândia, e ela é rainha, não sei se na Austrália, mas ela é a rainha do Commonwealth inteiro. Então, tipo, talvez isso seja um rastro, né, do sistema de colonização existente durante séculos. Tipo, pensa na escravatura, um negócio que, tipo assim, de 1600 até 1888 no Brasil, né, tipo, 280 anos, uma coisa assim. E você vai olhar a diferença entre os países, né? Tipo, a Inglaterra colonizou a Índia, né, e colonizou a África do Sul. Eu acho que a Inglaterra colonizou a Jamaica, aqui nas Américas, e o que era dito sobre a Inglaterra durante a época de ouro da Marinha Imperial inglesa era que o grande almirante Nelson dizia que o Império Britânico, o sol nunca se punha sobre ele, porque o sol está dando a volta no mundo e qualquer lugar que a luz do sol tocar
ali vai ter algum país que é uma colônia da Inglaterra, ou que foi uma, se a gente estiver falando nos nossos tempos e não no século XVIII, acho que é isso mesmo. Mas enfim, é difícil falar sobre isso. Por exemplo, tem 5 minutos que eu estou falando sobre isso e eu estou fazendo tipo o meu melhor. E já faz assim algum tempo que eu estou pensando em escrever algo sobre isso, porque o prazo para entregar o artigo de mestrado termina dia 6/6, sabe? Então, eu precisava mesmo de terminar o meu. Mas eu terminei meu artigo. E aí eu refleti sobre várias coisas, né? Por exemplo, a gente vê o socialismo, né? Produziu genocídio, sim. Produziu um negócio chamado Holodomor, né? O Holodomor, que é na Ucrânia, quando Stalin resolveu simplesmente que a Ucrânia ia sustentar com trigo a União Soviética inteira. E a União Soviética inteira é tipo a Rússia, que é o maior país do planeta. Imagina você arrumar comida para quem? Para 2 pessoas que vai vir no final de semana na sua casa? Não, arrumar comida para o maior país do mundo. Isso caiu em cima das costas da Ucrânia durante 1960, 1970, uma coisa assim. E aí depois que a União Soviética deixou de existir, né? E ainda tem esse problema de você conversar assuntos sobre direito internacional e assuntos ligados a isso. Às vezes, um país desaparece. Imagina, você está lá com o seu interlocutor falando sobre uma coisa super complicada, de repente ele vira 2, 3, e começa a brigar dentro da sala, dá tiro um no outro dentro da sala, entendeu? É mais ou menos isso que acontece com o país. A União Soviética era o leste europeu e a Rússia. E hoje, se eu for olhar o leste da Europa, você vai achar um monte de país lá. Tipo assim, inclusive a Ucrânia, né? E aí eles queriam que a Ucrânia sustentasse a União Europeia. A União Europeia não. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Inteira. E faltou comida dentro da Ucrânia. E aí hoje você tem a Rússia fazendo uma operação militar especial, de acordo com eles falam que isso não é uma guerra, não é uma guerra, tem um monte de canhão na rua, um monte de tanque, um monte de artilharia pesada, de infantaria, de drone, né? Tem esse tanto, mas não é uma guerra. A Rússia diz que não. E aí que eles falaram? Eles falaram, olha, a gente vai fazer uma operação militar especial e aí eu sei lá o que eles querem com essa merda, tipo assim, eu não sou um general para entender o que esse troço quer dizer, mas do ponto de vista jurídico, poxa, isso aí é uma senhora violação grotesca, né, do princípio da autodeterminação dos Estados, né, que é inclusive no nosso artigo 4º da Constituição do Brasil de 1988, um princípio, tá lá. Tem uns 5 ou 6, mas esse aí eu lembro. E quando a Rússia invade a Ucrânia, ela viola frontalmente, né, essa autonomia do Estado poder se autodeterminar, ser soberano, e ele também gera uma situação complicada no sentido de dar um mau exemplo, né? De falar assim, olha, eu vou matar um monte de gente aqui, inclusive foi bombardeada uma clínica de mulheres grávidas e uma maternidade no hospital, entendeu? Então, o que tinha ali numa maternidade e hospital? Mulher grávida, mulher que está dando à luz e os bebês recém-nascidos. E não dá para sair andando com o bebê para lá e ir para a Polônia. Porque tem bebê que nasce prematuro, tem bebê que nasce, só não fala nascer. Tipo assim, já vai fazer a mulher ficar por ali algum tempo, né? Mas a Rússia não se informou do que estava acontecendo ali e ninguém disse, olha, esse prédio aqui dessa esquina, nessa cidade tal, ele não deve ser bombardeado porque ele é um hospital, né? Porque está cuidando dos feridos, ou é uma maternidade onde as mulheres estão dando à luz em plena guerra. Que caralho, né, velho? Tipo assim, a gente devia colocar montar um país no mundo. Tipo assim, o país das grávidas. Toda mulher no planeta Terra
Tipo assim, você engravidou, aí você vai pra lá. Entendeu? Tipo assim, você pode ir tanto no primeiro mês de gravidez quanto no último mês de gravidez. Tipo assim, aí vai ficar só mães conversando com bebês nesse país. Né? E assim que os humanos pulam a Terra, basicamente. Né? Então, mas na hora que a gente vai ver o tanto que é difícil de se conversar na esfera internacional, aí a gente escreve documentos solenes, mas de direitos que provavelmente vão ser perseguidos para sempre como uma ilusão vazia. Né? Ou seja, eles jamais vão se realizar. E esse assunto é basicamente direitos humanos. Tá? E aí fala, poxa, direitos humanos, né? Bom, um pouco da história dos direitos humanos, né? Existia a Europa medieval. A Europa medieval violava o direito à vida das pessoas e da dignidade sexual. Por exemplo, um nobre poderia simplesmente estuprar uma, duas ou três mulheres ali num campesinato ali perto do castelo dele. E isso tá tudo bem, foi só a iniciação sexual do rapaz, gente. Que suas filhas foram estupradas por soldados, você não podia nem chamar a polícia, muitas vezes dentro da própria casa da moça, pra ofender mesmo, pra ser sangue azul, pra ser um nobre, ser uma pessoa que não está sujeita às leis normais. Por quê? Porque se um aldeão invadisse a casa do outro aldeão e estuprasse a filha dele, arrancava as facas, morria quem tinha que morrer e era isso. E aí, você sabe o que foi a Europa medieval? Um puta de um arranca-faca. Um risca-faca. Do tipo assim, o pessoal lá tinham pequenos castelos, de vez em quando eles se encontravam em campos, né, com infantaria e com cavalos e flechas, e eles matavam ali 300, 400, 500, 600 pessoas. Né? Isso é a Idade Média. Por isso que não tinha universidade na Idade Média. Era muito raro ter uma universidade, porque estava todo mundo em guerra o tempo inteiro. Né? Mas aí esse rei que veio dessa época, né, o pai dele, o avô dele viveu nessa época, ele saiu lá no século XVIII, 1700 alguma coisa, como um monarca absolutista. E ele basicamente tomava propriedade, matava pessoas, declarava guerras e fazia o que queria, e não tinha ninguém para se opor a ele. Né? Tem um ditado em inglês que diz: "The king can do no wrong", né? E tem um outro lado, Duce, da Itália, né? Que é do Mussolini, ele também tinha um ditado desse, fala, ele não faz nada de errado. O que é isso? É a consagração da teoria da irresponsabilidade civil do Estado, estudada no direito administrativo. Né? Hoje a gente não tem um Estado que pode fazer esse tipo de coisa, né? Porque nós não temos mais a figura do monarca. Apesar que algumas democracias do mundo, em especial a maior delas, os Estados Unidos, pode ser considerado tipo assim um império disfarçado. Né? Por que é um império disfarçado? Bom, porque tem algumas pessoas lá que realmente estão acima da lei internacional. Né? Tipo, se um presidente americano decidir atacar um país e a União, as Nações Unidas resolver chegar lá e falar, não vai atacar não, eles vão lá e atacam. E não acontece muita coisa. Acontece um monte de coisas. Do tipo, a guerra do Iraque não teve nenhum dia feliz. Deixou tipo 3 milhões de mortos, então se fala que é 2,5, então se fala que é 3. E deixou tipo uns 20 mil soldados americanos mortos. 15 a 20 mil soldados, o que é de 3 a 4 vezes o que morreu no World Trade Center. Então, tipo assim, a gente fez uma guerra no Iraque por causa que precisava de matar os terroristas. Poxa, essa guerra fez 4 vezes mais dano do que os terroristas fizeram em termos de pessoas que morreram. E fora, e essa é a parte mais importante, é a infraestrutura das cidades. Poxa, Paulo, mas a infraestrutura da cidade é mais importante do que a vida humana? Olha, a vida humana tem alguns querendo matar por alguns motivos e tem outros que não matariam por motivo algum. E ainda por cima morreriam por diversos motivos. Gandhi era um cara desse jeito. Né? Mas eu vou te falar uma coisa. Na minha cidade, ou na cidade que eu tô agora, pessoas, humanos, passaram por aqui e eles deixaram casas. E essas casas foram passadas de família para família. Isso é direito de habitação. E muitos dos aspectos da dignidade humana estão ligados ao exercício
pleno de uma habitação. A gente precisa de ter um teto em cima da cabeça, que é a coisa mais civilizada do mundo. E aí, numa situação de guerra, esse direito de habitação vira nada, né? E aí, se você for pensar, poxa, uma guerra aconteceu, e agora, como é que a gente vai fazer com as pessoas que moravam nesse lugar onde as batalhas serão travadas? Bom, a solução, acho que mais interessante seria o ius in bellum reformatium reverso, tá? Que é uma ideia minha, tipo assim, em vez da gente aplicar o direito de guerra de hoje, que tem a Convenção de Viena, a gente podia aplicar o direito de guerra de 1500. Ó, só pode homem. Ah, mas tem um homem aqui que é muito valente. Então tá bom, ele é tão valente que ele quer ir, quer, o pai dele tá indo, falou, então ele tem 17 anos. Ó, o ideal seria que ele tivesse 18, né? Para poder entrar nas Forças Armadas, ele teria que ter 18, teria que ter algum forma de treinamento. Mas vamos supor que algum de 17 entrasse lá no meio. Então você juntava tipo assim, um monte de homem e colocava eles com as armas da época de 1500, que é basicamente espada, adaga, arco e flecha, alguma armadura de metal e acho que alguma armadura de couro, escudo de madeira, essas coisas. São as armas que tinha naquela época. Em 1500 tinha uma pistola de pólvora que dava um tiro só, mas não era em todo lugar que tinha isso aí não. Então, eu acho que o ideal seria sem armas de fogo. E aí, né, o Zelensky ia ficar de um lado, o Putin ia ficar do outro, eles iam se reunir e falar, olha, se eu ganhar, se os meus homens ganharem, você vai ficar com a região de Donbass da Crimeia. Não, você vai perder essa região, né? E se os homens russos ganharem, aí eles anexam a Crimeia, né? Ou seja, um acordo entre senhores da guerra, né? Que é isso que eles são. Não importa você falar, mas o Obama ganhou uma medalha de um prêmio Nobel da Paz, né? Mas eu acho que a medalha dele tinha que ser retirada, porque, poxa, ele matou muita gente nessa guerra do Iraque, matou muita gente na guerra do Afeganistão. Matou o Bin Laden. Diz ele também. Pode ser verdade. Pode ser mentira. Mas os direitos humanos, eles vieram dessa ideia de não ser morto. Depois ele veio da ideia de não ser morto e ter propriedade. Depois ele foi para a ideia de além de propriedade, era necessário um mínimo existencial para todo mundo, que seriam direitos sociais, jornada de trabalho de 8 horas, né? Habitação, educação, saúde, segurança, são aí direitos de segunda geração, que apareceram a partir do século XIX, né? O Manifesto Comunista tem alguma participação nessa história, ruim, mas e depois apareceram direitos de terceira geração, que seriam direitos abstratos e coletivos, como por exemplo o direito ao meio ambiente equilibrado, né? Então aí a gente tem a história dos direitos humanos. E hoje a gente vive, sei lá, um direito de quarta, de quinta e de sexta geração. Quem realmente fez essa explicação dos direitos, das gerações do direito, foi um cara chamado Karel Vazak, na Áustria, no começo do século XX, mas quem ficou famoso por essas três dimensões, né, ou três estágios evolutivos, né, dos direitos humanos, foi Norberto Bobbio, né, professor de ciência política lá na Itália. Então, assim, e orgulhosamente eu tenho o dicionário de política do Norberto Bobbio, né? Eu tenho mesmo aqui, ó, de verdade, né? Então essa teoria de gerações do direito, ele vem do Norberto Bobbio e ela pode ser aplicada tanto em direito internacional quanto em direito doméstico mesmo. Agora, coisa interessante que eu precisava falar, a metáfora da vela. Eu não sei se essa metáfora tinha alguém que fez um desse antes de mim,
mas eu acredito que os direitos humanos sejam mais ou menos como uma vela. Ele tem momentos que brilha e você vai notar com certeza o intenso brilho dos direitos humanos. E tem épocas. Tem épocas que a vela quase se apaga. E é assim que são os direitos humanos. Bom, ficou longo pra caralho o vídeo.